Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos chamar o Márcio. Eu queria que você ainda em pé estendesse as mãos sobre ele, que traz para nós a palavra de Deus essa noite. Nós te pedimos, Senhor Jesus, toda a unção, Senhor Jesus, de que o Márcio necessita agora para trazer para nós os desejos de Deus, para os nossos corações, para as nossas vidas. Age nele também, Senhor Jesus, na simplicidade dele, e que o coração dele traga para nós a tua vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ainda de pé, e a palavra que Deus deseja dirigir a cada um de nós se encontra no Evangelho de São Mateus. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E vai dizer assim: assim quem escuta essas minhas palavras e põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e se abateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava construído sobre a rocha. Mas todo aquele que escuta essas minhas palavras e não as põe em prática, faz como um ignorante, que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e se abateram contra aquela casa, e ela desabou, e sua ruína foi grande. Palavra do Senhor, da salvação. Podemos estar sentados. Que bom que você veio aqui nesta noite. Que bom que um dia você aceitou o chamado de Jesus Cristo na sua vida, para que você pudesse construir a sua vida com Deus. E a nossa vida é assim. Nós temos que construir, como a palavra diz, a nossa casa sobre a rocha, ouvindo a palavra de Deus. É assim que nós vamos edificando toda a nossa vida. Todo dia Deus vai construindo um pouquinho de nós. Todo dia Deus tem uma obra a fazer em cada um de nós. E a palavra vai dizer que aquele que não escuta a palavra de Deus, que escuta, mas não põe em prática, é como um ignorante que constrói a casa sobre um lugar que não tem firmeza, e durante o momento da tempestade, vem um vento forte, desaba tudo, põe toda em ruína. Eu me lembro de alguns anos atrás, passou no jornal, na televisão, mostrando uma chuva forte que caiu lá no Rio de Janeiro, e pessoas que tinham as suas casas construídas em cima de morros, em cima de barrancos, e ali veio uma avalanche de terra, muitas casas desmoronaram, muitas casas vieram abaixo. Aquelas pessoas que construíram aquela casa em local difícil, em local que teria risco, elas foram orientadas, foram precavidas de que aquele lugar não era um local seguro, mas ainda assim elas construíram as suas casas, suas moradias naquele lugar. Conosco pode acontecer da mesma forma. Aquelas pessoas, elas não tinham recursos,
para construir as suas casas em um local firme, em um local seguro. Mas hoje, Deus está vindo ao seu encontro e quer te dar recurso para que você construa toda a sua vida em um lugar seguro. Aquelas pessoas, em algum momento, elas não foram ignorantes porque sabiam que aquilo era um lugar de risco, mas foram ignorantes porque em algum momento das suas vidas elas foram privadas de conhecimento que lhes desse a condição de ter um trabalho digno, de ter um sustento para construir a sua casa em um local firme. Deus está dando para você o sustento, a condição para que você possa construir a sua casa em um local firme. Nossas vidas é baseada em escolhas. As nossas escolhas é o que determina o nosso bem ou o nosso mal. As nossas escolhas é o que vai determinar a nossa edificação, a nossa destruição. Todos os dias das nossas vidas nós vivemos de escolhas, e não é fácil fazer escolhas nas nossas vidas, nem sempre é fácil decidir. Diante das nossas vidas nós nos encontramos com muitas dúvidas, diante de nossas vidas nós encontramos caminhos duplos que nós não sabemos o qual seguir, nós nos interrogamos, e muitas vezes o medo impede de que nós façamos escolhas. Mas Deus, através da sua palavra, quer te orientar. É preciso que nós queiramos verdadeiramente dar espaço para Deus na nossa vida e querer construir uma vida com Ele. É preciso querer estar disposto a obedecer a Deus em todos os momentos, em todas as situações. Porque se nós formos observar lá no começo da humanidade, como é que o caos, como é que a destruição, como é que o pecado entrou na vida da humanidade, como Paulo dizia na pregação, semana retrasada, pela desobediência de Adão e Eva. Adão e Eva, eles viviam na plenitude com Deus, viviam em paz, viviam em segurança, viviam em intimidade com Deus. Eles todo momento escutavam a voz de Deus, eles tinham contato direto com Deus. Mas esse contato se bastou no momento que eles escutaram a voz do demônio, que tentou eles a não querer pautar as suas vidas com Deus, mas sozinhos. Eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, queriam decidir por si só o que era o bem e o que é o mal. E quantas vezes na nossa vida nós não consultamos a Deus nas nossas escolhas? Quantas vezes na nossa vida nós queremos decidir para cada um de nós, com as nossas próprias forças, com as nossas próprias capacidades, aquilo que vai fazer bem ou que vai fazer mal para nós? Deus está convidando você nesta noite a escutar a voz dEle. A voz de Deus, a palavra de Deus é o subsídio, é o recurso para que nós possamos ter a segurança que nós precisamos nos momentos mais difíceis da nossa vida. É ela que nos dará a fortaleza, é ela que nos dará a prudência para evitar o mal, é ela que nos dará a sabedoria do bem a ser escolhido. Como é que está a sua vida hoje? Você que veio aqui no grupo de oração, como é que está a sua caminhada em Deus? Está no mais ou menos? Talvez você esteja em cima do muro, vivendo aquilo que nós chamamos de o cristão light, aquilo que a palavra vai dizer, o cristão morno, aquilo que a igreja nos diz,
um pé dentro da igreja e outro no mundo? Se nós não deixarmos que Deus esteja inteiramente na nossa vida, certamente será a nossa ruína. Nos momentos difíceis nós não encontraremos força necessária para passar pelas provações. Como é que você tem passado as provações na sua vida? Será que seu coração está firme? Está cheio de fé? Está cheio de esperança? E eu te convido a pensar isso, porque você podendo avaliar a sua vida, nós podemos identificar o que está faltando para que nós não estejamos firmes em Jesus Cristo. O que está faltando para que nós possamos resistir o pecado? O que está faltando para que nós possamos ter a confiança que nós precisamos ter em Deus? Se está difícil passar pela tribulação, se você tem notado que você não tem conseguido passar as provas, se você tem notado que você tem se decomparado com seus limites, então está faltando obedecer a Deus. Mas é preciso obedecer a Deus. Para obedecer a Deus, escutar primeiramente a voz de Deus. Nós não conseguiremos obedecer a Deus sem que primeiro a palavra de Deus chegue ao nosso ouvido e caia no nosso coração. O profeta Elias também, e você também possa, talvez se identifique como Elias. Talvez nesta noite você se sinta como Elias. O que aconteceu com Elias? Elias, o profeta, ele estava sendo perseguido. Todos os profetas que eram companheiros deles, amigo dele, haviam sido mortos. E Elias também estava sendo procurado, queriam matar Elias. Elias se escondeu dentro de uma caverna. E no momento que ele se escondeu dentro de uma caverna, Deus falou com ele: sai para fora, vai para uma montanha, porque lá eu quero falar contigo. Elias foi para o alto da montanha, e ali a palavra vai mostrar que veio um turbilhão, veio um furacão, veio relâmpago, e Deus não estava presente nem no relâmpago, nem no furacão. Elias escutou a voz de Deus no silêncio, e ali Deus orientou Elias no que ele tinha que fazer. A palavra de Deus veio a Elias através do silêncio. Elias já não estava mais suportando aquela situação. Elias estava querendo desistir de ser profeta, estava se escondendo. E Deus mostrou através do silêncio o que ele deveria fazer. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo a mesma coisa que Elias fez? Será que nós temos buscado no nosso dia o silêncio, o momento de oração, o momento de estar sozinhos com Deus, para que Deus possa falar aos nossos ouvidos? Santa Catarina de Sena, ela vai dizer que nós precisamos construir uma capela no nosso interior, ou uma cela. Umas semanas atrás, eu, Paulo e o Emerson estávamos reunidos lá em Pinheiro, escutando o ensinamento do professor Donato, e ele falava sobre isso, citando Santa Catarina de Sena, da necessidade que nós temos de construir uma cela no nosso interior. Mas o que é esta cela? É um lugar onde nós temos que recolher dentro de nós mesmos, porque no nosso interior há muito barulho. A palavra de Deus vai dizer que Elias não escutou a voz de Deus no barulho, escutou a voz no silêncio. Talvez no nosso coração esteja cheio de barulhos. Talvez você acorde para ir para o seu trabalho, já
atrasado, preocupado em chegar, preocupado em fazer as suas obrigações, e aí você pega uma condução lotada, você se estressa, falta paciência, e Deus não consegue entrar no seu coração. Quantos barulhos no nosso coração existe? As preocupações do nosso dia a dia, com o que falta na nossa casa, com os problemas que existem na nossa casa, tudo isso é barulho. E aí quando vem esses barulhos, os problemas, essas preocupações, muitas vezes, em vez de nós fazermos silêncio, estar com Deus, ouvir a voz de Deus, nós queremos resolver da nossa maneira. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós não conseguiremos fazer a vontade de Deus. Esses dias o padre citava também Marta, que estava toda preocupada com os afazeres da casa, e Maria estava lá aos pés de Jesus, escutando a palavra de Deus, e Marta ficou preocupada, porque Maria não estava ajudando ela, interrogou Deus: Jesus, não te incomoda que Marta esteja aí te escutando e não venha me ajudar com os serviços da casa? E Jesus falou: ela escolheu a melhor parte. Marta estava lá, toda preocupada em servir a Deus. O padre citava, aliás, neste domingo, esta situação, que Marta, com a preocupação dela nos afazeres da casa, estava preocupada em servir Jesus, mas estava servindo da maneira errada, porque não se pode servir a Deus sem escutá-lo. E nós precisamos escutar a Deus para que nós possamos identificar aquilo que vai levar à nossa destruição ou aquilo que vai nos levantar. Se nós formos olharmos para o mundo, a situação que está, nós temos visto que as famílias estão sendo destruídas, os jovens estão sendo destruídos, porque está faltando alicerçar a vida em Jesus Cristo, na escuta e na vivência. Esses dias eu vi no jornal a história de uma moça jovem que se envolveu com um homem mais velho, que tinha passado por diversos relacionamentos, já tinha diversas mulheres, já tinha filhos, já tinha diversos filhos, e ela resolveu namorar com aquela pessoa. A mãe dela insistia em dizer que ela não deveria fazer aquilo. A mãe dela, estando preocupada, orientou para que ela não fizesse aquilo, que ela não namorasse. Ela insistiu, desobedeceu a mãe, e a desobediência dela acarretou na morte dela, porque no momento de ciúmes, aquele homem descontrolado resolveu matá-la. E o que a palavra de Deus vai nos dizer, se nós formos investigar? Honrar pai e mãe, para que tenha vida longa sobre a terra. Deus constitui um pai e uma mãe na vida de um filho, para que seja porta-voz também de Deus, para que a palavra de Deus possa passar e possa edificar a vida de um filho. Aquela jovem não escutou a palavra de Deus, não tinha alicerçada a sua vida em Deus, no mandamento de Deus que diz: honrar pai e mãe. E quantos jovens não fazem isso? Quantos jovens não têm paciência? Se nós formos olhar no mundo, hoje em dia, o jovem vive uma sexualidade desregrada, não tem paciência de esperar a vontade de Deus, para que possa constituir um casamento estável, uma união estável, uma união firme, alicerçada em Jesus Cristo, onde duas pessoas construirão suas vidas, alicerçarão a sua vida em Jesus Cristo.
e por não esperar, por não saber o que é a castidade, por não saber o que é a prudência, por não saber o que é o autodomínio, a destruição que nós vemos de famílias, de homens que traem suas esposas. E aí, quando uma situação dessa acontece, os filhos também sofrem, acarreta na destruição dos filhos. Famílias que não alicerçam a sua vida em Jesus Cristo, que não fazem escolhas por Jesus Cristo, quantas brigas, quantas divisões, quantas discórdias não tem. Seria totalmente diferente se a palavra estivesse na vida da família. E que bênção que você está aqui hoje, buscando a palavra de Deus, porque você buscando a palavra de Deus, você vai saber ser paciente, você vai saber ser misericordioso, você tendo intimidade com a palavra de Deus, você não vai se deixar tomar pela raiva numa situação difícil na sua casa, você vai saber ter misericórdia da pessoa que é mais fraca que você. E é o que nós precisamos no nosso dia a dia, nós precisamos disso. Nós precisamos colocar a palavra no nosso coração, a palavra de Deus precisa fazer parte da nossa vida, em todos os momentos, quando nós acordarmos, nós já devemos acordar pensando como é que vai ser a nossa rotina de trabalho com Deus, e o Espírito Santo que ajuda isso. Nós já ouvimos diversas pregações, o Padre Léo inclusive dizia, que nós devemos pedir para o Espírito Santo, bom dia Espírito Santo, o que nós vamos fazer junto hoje? E quando nós colocamos o Espírito Santo na nossa vida, Ele vai nos trazendo a palavra. Hoje você vai amar as pessoas, hoje você vai tratar bem as pessoas, hoje você vai dar o melhor de si, para quem estiver precisando. Gente, como foi maravilhosa essa jornada mundial, que o Papa veio ao Brasil. Lá na minha rodoviária, até as pessoas que não eram católicas, que eram de denominações evangélicas, elogiaram os jovens que estavam voltando da jornada mundial. Até no dia de hoje tinha jovem ainda voltando da jornada mundial, que maravilha. Gente de todos os países passando por aquele local onde eu trabalho, e as pessoas do meu trabalho, os colegas do meu trabalho, elogiando, falando como é bom trabalhar com essas pessoas, porque você não vê briga, você não vê encrenca, e é o que mais os meus colegas de trabalho reclamam na rodoviária, que a gente trabalha entregando, despachando bagagem, pessoas que não têm paciência, pessoas que reclamam, pessoas que brigam, e as pessoas dizendo, é tranquilo, é bom trabalhar com essas pessoas. Até a jornalista que estava transmitindo pela Rede Globo a jornada mundial, ela ficou maravilhada com tantos jovens reunidos na praia de Copacabana, e não teve violência, não teve bebedeira, não teve briga, a paz de Deus acontecendo. São jovens, são pessoas que têm as suas vidas alicerçadas em Jesus Cristo. Perceba você o que é a paz, o que é a segurança, porque se nós formos olhar do lado contrário, as pessoas que têm vivido o contrário disso, a vida dessas pessoas está faltando segurança, e onde falta segurança não há paz. Por que você vê uma pessoa roubando? Por que você vê uma pessoa no vício das drogas? Está preocupado, alguma coisa não está certa no coração daquela pessoa. Quantas vezes já não vimos pessoas que dão desculpa para roubar, porque está faltando algo em casa, pessoas que se utilizam da violência, se utilizam do ódio, do rancor, da vingança, porque foram machucadas no seu coração, porque tem um pecado no seu coração, um coração que está em segurança com Jesus,
está em paz. E um coração que está em paz com Jesus não vai fazer mal para ninguém. Papa Francisco, que maravilha, este sim tem vivido e alicerçado a sua vida em Jesus Cristo, através da sua humildade, através de gestos simples, através de um sorriso, consegue encantar pessoas. Eu mesmo assistindo pela televisão, quantas vezes eu não fiquei emocionado pela atitude dele, com a palavra que ele nos transmitia, na simplicidade dele, no sorriso, em querer se despojar de riquezas, para nos dar exemplo que nós também devemos ser assim simples. Nós não devemos ter muitas coisas nas nossas vidas, nós devemos ter o básico, nós devemos preocupar em ter o necessário para nós, porque o muito traz preocupação. Pessoas que têm muito dinheiro, eu já vi testemunho de pessoas que diziam que tinham muito dinheiro, que não têm paz, pessoas famosas que não têm paz porque não podem sair na rua sem segurança. Pessoas que têm vontade de ter contato, que têm vontade de estar perto das pessoas e não podem. Pessoas que têm medo das amizades das pessoas que rodeiam, porque pode estar pensando, eu tenho muito dinheiro, aquela pessoa está interessada no meu dinheiro. Mas se nós temos a nossa vida alicerçada em Jesus Cristo, nós teremos a paz, nós teremos a segurança que nós precisamos. E aí pode vir a tempestade que vier, pode vir o problema que vier, você terá fé. Pode vir a situação que vier, não vai te faltar a esperança. Pode vir qualquer preocupação, você saberá que Deus é sua confiança, Deus é a sua fortaleza. Amém? Eu te convido a ficar em pé, fechar os teus olhos e renovar, fazer um propósito nesta noite, de querer alicerçar a sua vida em Jesus Cristo, em se preocupar em renunciar tudo aquilo que tem te tirado o sossego, que tem te tirado você dos caminhos de Jesus Cristo. Eu te convido nesta noite, olha para o teu coração, que você nesta noite possa se sentir leve, tranquilo, sair daqui leve, e fundamentar a sua vida nas escolhas que Deus tem para você, que você não desista de Jesus, que você não desista de cada dia querer fazer escolhas em Jesus Cristo, que cada atitude que você for tomar, que você possa perguntar, Deus está nessa situação, que a cada momento que você tiver um medo, que você tiver dúvidas na sua vida, que você escolha amar, independente da situação que seja. Santo Agostinho nos dizia que quando nós temos escolhas na nossa vida, muitas escolhas nós sabemos escolher, a melhor coisa que nós devemos fazer é agir, e a melhor maneira de agir é amando, fazendo o bem, por mais simples que seja. Que você possa ver as pessoas que estão do seu lado, que você a partir de hoje, os teus olhos possam se abrir, e ver as pessoas que estão do seu lado, necessitando do pouco que você tem. Talvez você se ache que não tem muito para oferecer, talvez você ache que você não tem muito para evangelizar, mas talvez tenha uma pessoa que só está precisando do seu sorriso, talvez tenha uma pessoa que está precisando somente do seu abraço, talvez tenha uma pessoa que está precisando somente da sua compreensão. E quando nós fazemos o pouco, damos o pouquinho que nós temos, Deus
acrescentará mais na sua vida. Por isso, eu te convido, pede o Espírito Santo, que nesta noite você já possa sair daqui, já rever a sua vida, e deixar tudo aquilo que faz você voltar para trás. Ao chegar na sua casa, que você possa perceber o que tem edificado a sua casa, o que tem destruído. Por isso, vinde Espírito Santo, vinde sobre os nossos corações nesta noite. Vinde Espírito Santo, porque nós não queremos mais pautar a nossa vida por nós mesmos. Vinde Espírito Santo, porque nós queremos estar segurando a mão do Senhor a todos os momentos, para que as nossas escolhas sejam fundamentadas, alicerçadas em Jesus Cristo, que a todo momento, todo bem que nós fazermos, seja uma maneira, Espírito Santo, de rebater toda a maldade do inimigo, que todo momento, Espírito Santo, que nós fazermos o bem, seja motivo para fazer com que o inimigo se afaste das nossas vidas. Por isso, vem Espírito Santo. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Você que está insatisfeito com o mundo que você vive, Batiza-me, pede o Senhor, batismo do Espírito Santo agora, e abra o coração para o Espírito Santo agora, porque é o Espírito Santo que vai fazer você viver a palavra de Deus. E essa palavra que o Espírito Santo te ajuda a viver, que vai ajudar a transformar a vida das pessoas. Meu querido, quando você viver a palavra de Deus, você não estará construindo só segurança para você, você está construindo segurança para as pessoas à sua volta, para o mundo que você vive. Você estará construindo o reino de Deus, o reino da justiça, o reino da paz. Vem, água viva, vem, ó água viva. Como quem deseja construir essa casa, esse edifício seguro, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. vem transformar, Senhor Jesus, nesta noite os corações que muitas vezes, Senhor, quiseram se bastar em si mesmos, Senhor, que quiseram construir reino somente para si mesmo. Senhor Jesus, vem com teu Espírito Santo nesta noite, para que nós, Senhor Jesus, todas as nossas decisões, Senhor Jesus, que o próximo também, Senhor Jesus, possam ter proveito nelas, que o próximo, Senhor Jesus, possam se alegrar, Senhor Jesus, com as nossas decisões, que as nossas decisões possam ter, Senhor Jesus, um bem comum a todos. Vem Espírito Santo. Vem, ó água viva, ó água pura, Fecundar a palavra de Deus no nosso coração. Vem, vem, ó água viva, cessar os barulhos da nossa mente, do nosso coração, do nosso interior, do nosso exterior. Vinde, Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.